Hoje a gente assiste Toy Story 2 e nem imagina o caos que foi para produzir esse filme. Por trás desse sucesso rolou uma crise tão grande que por pouco não acabou com tudo. Tiveram que tomar decisões desesperadas com bastidores caóticos. Tudo isso por causa desse que podia ter sido o pior desastre possível para Pixar. Então fica comigo se você quer saber como essa história inacreditável aconteceu. Porque eu te garanto que o que vem por aí vai fazer você mudar a maneira como enxerga esse filme para sempre. Oi, eu sou o Raoni Soares, e eu garanto que essa é uma daquelas típicas histórias tão malucas que parecem até ser fruto da imaginação de algum dos fãs nessas teorias da conspiração. E eu não tô exagerando quando digo que essa história passou de todos os limites. Caracas. Toy Story 2 chegou nos cinemas em 1999 e, assim como o seu antecessor, conquistou fãs de todas as idades. Tanto que ele se tornou a primeira sequência de animação a faturar mais do que o filme original nas bilheterias. Mas o que pouca gente sabe é que antes de ser esse sucesso todo, a produção passou por uma série de problemas internos. Isso porque nos bastidores o estúdio estava enfrentando uma certa pressão para entregarem um filme que fosse tão bom quanto o primeiro, fora o prazo apertadíssimo que eles tiveram. E outra que eles estavam sob a supervisão da Disney, que é claro, queria garantir ali o seu retorno financeiro. Eu gosto de dinheiro. A combinação dessas pressões criou um ambiente de tensão que afetou cada etapa da criação, desde o roteiro até a animação. Até rimou. Quando Toy Story chegou nos cinemas em 1995, a Pixar virou o jogo de um jeito que ninguém esperava. Esse era o primeiro longa feito totalmente em computação gráfica. Só que mais do que tecnologia, o que pegou em cheio no coração das pessoas foi a história. Só que depois de todo esse sucesso, os profissionais da Pixar esperavam ter um tempo para conseguir respirar, pensar com calma e terem novas ideias para a continuação. Só que a Disney chegou querendo uma continuação rápido. Só que a ideia inicial era um pouco diferente, porque eles não queriam levar esse filme diretamente para o cinema. Ao invés disso, eles queriam focar em algo mais simples, que fosse lançado diretamente para home video. É claro que isso foi um choque para a equipe da Pixar, porque depois de lançarem um filme como foi Toy Story, que revolucionou o cinema, transformar toda essa produção em uma continuação bem mais barata era no mínimo loucura. Só que mesmo assim, os artistas começaram a trabalhar nesse projeto. Afinal, manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar e precisa do seu salário na sua conta no dia certo. Só que mesmo trabalhando nesse projeto, eles conseguiam sentir que desde o começo alguma coisa não encaixava. A paixão que moveu toda a produção do primeiro filme não estava ali. O quê? Não acredito. Nessa época, a Pixar ainda era um estúdio em ascensão. Eles tinham feito história com Toy Story, é claro. Só que quem mandava ali também no dinheiro que era investido era a Disney. A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? Na verdade, isso se mantém assim até hoje. Eles queriam mais filme, queriam rápido. E não só isso, eles queriam também que tivesse aquele apelo comercial que sempre deu certo pra eles. Ou seja, que rendesse mais produtos, mais sequências e mais controle. Isso deu pra Pixar um prazo de 1 ano pra entregarem esse filme pronto, com roteiro, produção e finalização. E vale a gente lembrar que isso era em uma época em que cada cena de uma animação como essa levava dias ou até semanas pra ficar pronta. E isso, é claro, fez com que a relação entre a Pixar e a Disney começasse a apresentar certos conflitos, porque a Pixar era movida por histórias e a Disney por metas e dinheiro. Essas duas visões bateram de frente justamente quando Toy Story 2 entrou em produção. Os executivos da Disney estavam pressionando com prazos apertados, decisões rápidas e queriam personagens que vendessem bem em brinquedos. Já os criadores da Pixar defendiam que uma boa história era algo que precisava de tempo, o que eles têm razão. Eles precisavam de espaço para, se algo desse errado, eles precisavam de tempo para retrabalhar no projeto. E a Pixar também queria provar que ela era muito mais do que apenas uma fornecedora de conteúdo para a Disney. Mas cada vez que um diretor propunha uma mudança ousada no roteiro, as suas ideias eram podadas imediatamente. Essa tensão colocou a equipe criativa em uma corda bamba, porque eles queriam agradar os dois lados. Eles queriam manter a essência principal dos personagens, mas queriam também cumprir as exigências comerciais da Disney. Só que no meio de todo esse cabo de guerra só tinha uma coisa que podia ser afetada com tudo isso:
a qualidade do roteiro. A pressão era tanta que aos poucos os personagens que estavam na história passaram a parecer estranhos. Era como se eles estivessem sendo colocados em um filme que não sabiam direito por que estava existindo. Foi nesse clima confuso que a primeira versão de Toy Story 2 começou a ganhar forma. Essa primeira versão do roteiro foi tudo o que a Pixar tentava evitar desde o início. Totalmente genérico, uma história corrida e sem aquele brilho que tinha feito o primeiro filme ser tão especial. E pra se ter uma ideia, o Woody parecia até outro personagem. Ele tinha perdido totalmente a sua essência. Aquela mistura de lealdade, ciúmes e senso de liderança que tornava ele tão real já nem existia mais. No lugar disso, ele virou uma versão rasa, quase sem emoção, tomada por atitudes que não faziam sentido nenhum com ele, porque a essa altura todas as decisões do personagem vinham apenas por conveniência do roteiro. E quando isso acontece com o personagem principal, é claro que acontece com todo o resto. O roteiro era composto por várias ideias jogadas, como uma vilã que acabou sendo descartada sem explicação nenhuma. E até cenas que tinham sido completamente copiadas do primeiro filme sem propósito nenhum. Era como se eles estivessem tentando refazer o primeiro filme, mas tirando toda a emoção, o conflito verdadeiro e o crescimento dos personagens, que é o que realmente faz ele funcionar. E eles até perceberam que aquele filme que eles estavam fazendo não tinha força o suficiente para carregar o legado que o primeiro filme tinha construído. Só que aí já era tarde demais para voltar atrás, mas também era cedo demais para desistir. Mas um fato é que o que tá ruim ainda pode piorar. E piorou. No meio de todo esse caos criativo, o filme simplesmente sumiu. Literalmente sumiu. Isso por quê? Por causa de um erro técnico durante a produção, um membro da equipe acabou fazendo com que cerca de 90% do filme desaparecesse completamente dos arquivos. Só que no início eles tinham achado que isso tinha sido só um bug que tinha acontecido no sistema. Mas quando eles foram procurar nos backups, veio a surpresa. Os arquivos também não estavam mais lá. Isso porque o sistema de segurança da Pixar, que devia fazer cópias em tempo real, tinha parado de funcionar há semanas e ninguém tinha percebido. É claro que isso fez com que todas as pessoas entrassem em desespero. Então os líderes da Pixar começaram a esperar o pior, porque eles simplesmente não tinham mais tempo para refazer tudo do zero. O que a gente vai descobrir depois que não é bem verdade. E se o material não fosse recuperado, isso significaria que o projeto tinha morrido. O estúdio entrou então em modo de emergência. Eles tentaram restaurar o que podiam com cópias parciais, pedaços de arquivos deixados em máquinas aleatórias e renderização de teste. A equipe chegou a montar 3 árvores diferentes de teste, comparando arquivos um a um. Foram mais de 100 mil arquivos, sendo que 30 mil deles precisam ser comparados manualmente. Foi um verdadeiro quebra-cabeça digital, com a equipe vasculhando diretórios fantasmas e pastas esquecidas em busca de qualquer mínimo fragmento desse filme. Mas foi aí que um milagre aconteceu, literalmente. A Gayle Sussman, que era diretora técnica do projeto naquela época, tinha entrado em licença maternidade. Então ela revelou que tinha uma cópia quase completa do filme no seu computador pessoal. No final ela levou a máquina até o estúdio e esse backup, mesmo sendo imperfeito, se tornou a base de uma reconstrução que salvou Toy Story 2. Com isso eles conseguiram recuperar grande parte do que tinha sido perdido, mas não tudo, porque cerca de 2% do material original nunca foi recuperado. Mas sabe o que é mais louco disso tudo? É que depois de todo esse caos, os diretores e roteiristas sentaram e perceberam que aquele Toy Story era uma verdadeira bagunça. Então eles decidiram simplesmente jogar tudo isso fora e começar do zero. O problema disso era que se antes o prazo já estava apertado, agora estava mais ainda. E eles simplesmente não quiseram pedir um prazo maior para Disney e seguiram como estava. A ordem foi entregar na data certa, custe o que custar. A partir disso, as equipes foram reorganizadas, funções foram redistribuídas e os turnos foram estendidos. Porque agora, mais do que nunca, eles precisavam trabalhar noite e dia porque não tinha mais tempo para perder. A equipe estava sentindo o peso do mundo nos seus ombros e por causa de todo esse pesadelo tinha gente da equipe que passou até mesmo a dormir no escritório. Muitos levaram colchonetes para dormirem nos corredores e entre as mesas dos computadores
computadores. Fora que eles comiam qualquer coisa na frente do computador mesmo e, é claro, trabalhavam até a exaustão. Os criadores estavam ficando doentes, tanto física quanto mentalmente, sabendo que aquele era o último suspiro para salvar não só o filme, mas toda a reputação da Pixar e, quem sabe, os seus empregos. As reuniões passaram a ser quase diárias, decisões foram tomadas às pressas e o estúdio virou uma usina de ideias em alta velocidade. Ou seja, tudo que eles já tinham passado até ali, só que pior. A cultura criativa da Pixar, baseada em troca de ideia e colaboração, tinha sido trocada pelo clima de urgência e desespero. E a gente sabe que quando a coisa chega nesse ponto, nada de bom pode sair daí. Ideias passaram a serem aprovadas sem tempo para testar, cenas inteiras eram descartadas sem muita discussão, e o que antes era decidido em reuniões longas para brainstorm, agora estava acontecendo em reuniões para decidirem coisas importantes em apenas 15 minutos. E a pressão começou a engolir toda a motivação da equipe. Isso fez com que várias pessoas chegassem ao seu limite e tivessem episódios de burnout, precisando assim se afastar ou então chegando a pedirem demissão. E toda essa onda de renúncia não só afetou o andamento do filme, como também mostrou para a Pixar que aquele modelo de trabalho estava simplesmente insustentável. E será que precisava mesmo disso acontecer para eles perceberem isso? Não! A partir desse ponto, discussões começaram a acontecer entre os departamentos. Diretores passaram a bater de frente com os produtores e os animadores chegaram a chorar de cansaço no final do expediente. Se você não quer jogar morro abaixo o engajamento desse canal, como fizeram com a equipe desse filme, já deixa o seu like no vídeo agora para mostrar pro YouTube que o meu conteúdo tem muito valor. Poxa, isso é rápido e não custa nada. E fazer esse vídeo aqui deu um trabalhão, então dessa moral. No fim, eles realmente conseguiram entregar tudo no prazo. Mas a custo de quê? Porque Toy Story 2 acabou se tornando não só um símbolo de genialidade, como também o custo humano por trás da indústria da animação digital. No final, Toy Story 2 ficou tão bom que a Disney mudou todos os seus planos e decidiu lançar ele nos cinemas. O público, é claro, nem sonhava que por trás daquela perfeição toda tinha rolado todo aquele caos. Só que essa experiência traumática não foi algo que a Pixar conseguiu deixar simplesmente para trás. Muito pelo contrário, ela se tornou uma sombra que acompanhou os estúdios por anos. Isso moldou não só a forma deles trabalharem, como também a própria cultura interna e as decisões criativas que passaram a serem tomadas a partir de então. Depois dessa produção, a equipe percebeu que não podia mais repetir os mesmos erros do passado. Todas aquelas noites em claro, o esgotamento extremo e a pressão sufocante mostraram que excelência técnica e artística não deve valer nada se o custo humano for mais alto para isso. Os cronogramas foram ajustados e o respeito pelo tempo necessário para criar uma boa história virou prioridade. O medo de repetir esse caos fez com que o estúdio em alguns momentos se tornasse bem conservador, porque eles passaram a se apoiar muito mais na segurança e evitaram cada vez mais os riscos. Assim, eles continuaram não só sobrevivendo, porque graças ao lançamento de Toy Story 2, eles conseguiram se consolidar cada vez mais, liderando assim por muito tempo a indústria da animação mundial. E é exatamente esse jogo constante entre criação e pressão que define não só a história desse filme, mas o próprio espírito de um estúdio que se transformou de um quase desastre em uma revolução do cinema. Claro, sempre com o pé no chão e sabendo manter o equilíbrio. E você quer algo que contenha mais equilíbrio do que teorias da conspiração? É claro que eu tô sendo irônico. Mas eu aposto que em algum momento você já deve ter ouvido dizer que esses filmes da Pixar estão todos conectados em um mesmo universo. Mas se você ainda não conhece, pode aproveitar para ir ver o meu vídeo onde eu falo exatamente sobre isso. Lá eu explico onde cada um desses filmes se conecta nessa linha do tempo doida. Mas se você já conhece e tá cansado de ouvir sobre isso, pode aproveitar para assistir o vídeo onde falo como o fracasso do filme Hélio pode mudar para sempre a Pixar. Aqui só o que não falta é conteúdo sobre a Pixar e outras produções da cultura pop. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as novas publicações. E nós nos vemos na próxima. Tchau!